Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós continuaremos hoje a catequese sobre o primeiro mandamento. Na primeira aula desta catequese, nós nos concentramos nos deveres que decorrem do primeiro mandamento para o fiel católico, ou seja, falamos do primeiro mandamento sob uma ótica mais positiva. Hoje, nós não deixaremos de falar dessa ótica positiva, mas nos concentraremos mais nas proibições que decorrem do primeiro mandamento, ou seja, o que o primeiro mandamento proíbe o fiel católico de fazer. E na última aula, nós acompanhamos, a aula a partir do Catecismo de São Pio X, especialmente, e um pouco a partir do Catecismo Romano, do Catecismo do Concílio de Trento. A aula de hoje nós acompanharemos a partir do Catecismo da Igreja Católica e do Compêndio. Essas proibições estão muito bem detalhadas, muito bem explicadas no Catecismo atual, e vocês perceberão que nessas catequeses sobre os 10 mandamentos, a minha intenção é preparar cada aula a partir dos 4 catecismos. O Catecismo Romano, o Catecismo de São Pio X, o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelo, que eu poderia dizer o Catecismo atual, e o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Essa é a minha intenção. E algo que eu gostaria de ressaltar hoje, de ver tê-lo feito na primeira aula, nesse momento que vivemos, esse momento de pandemia, de isolamento social, me parece fundamental que cada um de nós faça um profundo exame de consciência de como anda a sua vida, de como anda a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo, ou como anda a sua vida à luz dos 10 mandamentos. É inegável que vivemos uma situação dramática em que todos nós corremos risco à saúde e muitos até risco de vida, risco de morrer, ou todos, poderíamos dizer, já que não sabemos o tempo e o momento, e numa situação de pandemia isso se agrava. Então é um momento muito importante, é um momento muito apropriado para que nos convertamos. Então, como eu tive a necessidade de gravar essas aulas para os meus alunos, para a catequese que eu dou na minha paróquia, na paróquia Santo Agostinho, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu fiz questão de colocar estas aulas também no YouTube do Centro Dom Bosco, além do YouTube da própria paróquia, justamente para que mais pessoas possam ser alcançadas, mais almas possam ser alcançadas pelas catequeses dos mandamentos nesse momento tão importante de revisão de vida para todos nós. Então eu espero que essas aulas possam contribuir para esse exame de consciência que todos nós somos chamados a fazer a cada dia, mas em especial, penso eu, nesse momento de pandemia. É um tempo favorável de conversão,
De alguma forma, vivemos uma quaresma prolongada neste ano de 2020, muito apropriada para que nos convertamos à fé católica e passemos a viver segundo a verdade. Vamos então ao compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Vocês perceberão que na última aula nós encerramos a catequese, a primeira parte desta catequese sobre o primeiro mandamento, e falamos das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. É muito lógico, apropriado que compreendamos os deveres inerentes ao primeiro mandamento à luz das 3 virtudes teologais. Amar a Deus sobre todas as coisas, sem dúvida nenhuma, passa pelo correto cumprimento das 3 virtudes teologais, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas importa necessariamente em crer em Deus, crer firmemente e de forma inabalável em Deus, a virtude da fé, esperar em Deus e somente em Deus, a virtude da esperança, e amar a Deus. O próprio nome do mandamento já sugere amar a Deus de uma forma única, sobre todas as coisas. O amor que é devido somente a Deus e que não se confunde com o amor que nós temos pelas criaturas, com o amor que nós temos por nós mesmos, pelo próximo. Independentemente de quem seja a pessoa, o amor a Deus deve ser único, deve ser um amor único e devido somente a Deus. Então vamos ler aqui o compêndio, que aí nós observaremos que o que o catecismo faz é que ele fala das 3 virtudes teologais, mas também começa a falar de pecados que ofendem o primeiro mandamento acerca de cada uma das virtudes teologais. Então, há pecados que são ofensivos à virtude da fé. Há pecados que ofendem a virtude, são contrários à virtude da esperança, e há pecados que são contrários à virtude da caridade. Todos esses pecados ofendem de maneira grave o primeiro mandamento. Vejamos, é a pergunta 442 do compêndio. Nós leremos da pergunta 442 a pergunta 446. E quando eu julgar apropriado, para que haja uma profundidade maior, eu lerei também o Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. O que implica a afirmação de Deus? Eu sou o Senhor, teu Deus. Implica para o fiel guardar e praticar as 3 virtudes teologais e evitar os pecados que a elas se opõem. A fé crê em Deus e rejeita o que lhe é contrário, como, por exemplo, a dúvida voluntária, a incredulidade, a heresia, a apostasia, o cisma. A esperança espera com confiança a bem-aventurada visão de Deus e a sua ajuda, evitando o desespero e a presunção. A caridade ama a Deus acima de tudo. Recusam-se, portanto, a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia ou preguiça espiritual, o ódio de Deus que nasce do orgulho. Então vamos ao Catecismo da Igreja Católica, porque o Catecismo, de forma muito detalhada, ele falará de cada um desses pecados. Muitos de vocês, pelo nome do pecado, pode não ter compreendido o que significa. Então é importantíssimo que nós nos aprofundemos. O que significa cada um desses pecados? Então, falemos primeiro dos pecados que atentam contra a virtude da fé. Vamos lá. A dúvida voluntária é o primeiro. O Catecismo destaca: há diversas maneiras de pecar contra a fé. A primeira delas é a dúvida voluntária. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer.
Interessante isso. Então veja que é um pecado, infelizmente, muito comum. Muito comum no nosso dia a dia, eu diria, no dia a dia das nossas paróquias. Quando, por exemplo, e aí eu faço até um apelo relacionado a esse tema dos mandamentos, quantos fiéis católicos nós conhecemos que são negligentes em viver como a Igreja determina que eles vivam? Ou seja, na primeira aula eu fiz questão de salientar que a Igreja ela tem autoridade. Deus deu à Igreja, a Santa Igreja Católica, e somente a ela uma autoridade para dizer aquilo que nós devemos crer, ou seja, definir os dogmas de fé, mas também definir de maneira infalível os preceitos morais, como nós devemos viver. E quantos católicos negligenciam de maneira culposa ou até se recusam a ter como verdadeiro o que Deus revelou e o que a Igreja propõe para crer. E aqui eu até faria um adendo, porque está contido aqui o que a Igreja propõe que nós façamos, que nós vivamos. Quantos fiéis católicos nós conhecemos que agem assim? São negligentes e muitas vezes se recusam. Eu, como catequista, já vivi essa experiência, infelizmente, em sala de aula. Você ensina, você transmite ao aluno aquilo que a Igreja ensina e ele faz cara de paisagem, entra por um ouvido e sai pelo outro, ele se recusa a mudar de vida. Isso é um pecado grave, não somente contra a determinada virtude, o determinado mandamento que ele ofende, mas é um pecado grave contra o primeiro mandamento, porque ele foi instruído a viver de acordo com o que a Igreja manda que ele viva e ele se recusa ou negligencia. Dúvida voluntária, pecado contra a virtude da fé. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Então vejam que o catecismo ele diferencia a dúvida voluntária da dúvida involuntária. Certamente a primeira é mais grave. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Então a pessoa, diante de uma verdade que é revelada, ela age de maneira negligente ou se recusa voluntariamente a assentir. Então tem a ver também com aquela atitude que eu mencionava agora há pouco. Agora, importante, chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Então, é importantíssimo que entendamos o que é uma heresia. Então, aqui está muito claro, para ser herege, para incorrer em pecado de heresia, a pessoa precisa ser católica, ela precisa ser batizada. É impossível que um pagão seja herege. Para ser herege precisa ter sido batizado, precisa ter entrado na igreja. E aí o que acontece? A pessoa nega uma verdade de fé, ou às vezes diversas verdades. Então, para citar uma heresia, que eu diria que é aquela que nós devemos combater hoje com mais vigor pela projeção que ela teve nos últimos séculos e pelo número de adeptos que angariou, o protestantismo é uma heresia que nega não somente uma, mas nega inúmeras verdades de fé. E nega inúmeras porque o protestantismo, vejam, o drama do protestantismo é que a principal verdade de fé que ele nega é aquele dogma de fé, é aquele artigo da nossa fé que eu falava na primeira aula, que na minha visão, sob uma certa ótica, é o mais importante de todos, que é a fé na Santa Igreja. Porque se eu creio na Santa Igreja, eu creio naquilo que ela me propõe para crer.
E eu creio também naquilo que ela me propõe para fazer na sua moral. O protestantismo nega a fé na igreja e é evidente que todo o edifício da fé rui. Por consequência, o protestantismo ele é uma heresia gravíssima, das piores, se não for a pior da história da igreja, justamente porque ela mina a fé como um todo. Ela atenta, ela violenta, ela nega a fé na Santa Igreja Católica. É uma heresia de caráter, poderíamos dizer, eclesiológico. E aí nós leremos agora um outro pecado que é até mais grave do que a heresia, que é a apostasia, e sem dúvida nenhuma, o protestantismo, tamanha é a sua gravidade que sim, ele pode conduzir à apostasia, que é a completa da fé, é a perda da fé. Ao passo que a heresia a pessoa nega uma ou algumas verdades de fé, no caso da apostasia, a pessoa ela apostata, ela perde a fé, ela nega a fé como um todo. Vejamos, apostasia, o repúdio total da fé cristã. Há determinadas pessoas, até é importante que a gente dê exemplos, são pessoas conhecidas. Por exemplo, nós olhamos para o que o Leonardo Boff, o Frei Beto, o que eles falam acerca do que eles julgam ser o cristianismo, e nós percebemos claramente que ali me parece não ser mais um caso de heresia. Tamanhos são os absurdos que são ditos, me parece ser um caso de apostasia, ou seja, de uma pessoa que rejeitou, que passou a rejeitar por completo a fé católica. Então percebam que a apostasia ela é mais grave do que a heresia. E por fim, o cisma. O que é o cisma? A recusa de sujeição ao sumo pontífice, ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então o cisma, por exemplo, ele é bem caracterizado pelo caso dos ortodoxos, porque os ortodoxos eles se recusam a se sujeitar ao Santo Padre, o Papa, e por isso são cismáticos. Então o pecado do cisma também é um pecado contra a virtude da fé. Passemos agora à virtude da esperança. Quais são os principais pecados que ofendem a virtude da esperança? São dois. São dois pecados, o desespero e a presunção. E é interessante que os dois ofendem a virtude da esperança, um de cada lado. Vejamos, pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la, ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Então, o desespero, ele, como o próprio nome sugere, desespero, desesperança, ele perde a virtude da esperança. É uma esperança de menos. Ao passo que nós veremos a presunção é uma falsa esperança, de alguma forma é uma esperança demais, mas na realidade não é esperança coisíssima nenhuma. Vejamos, há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Este é um pecado também, a presunção, muito comum nos ambientes católicos hoje, porque especialmente esse segundo caso, eu diria. Então a presunção ela pode se dar de duas formas. É a pessoa que espera nela mesma. O livro do profeta Jeremias dirá: maldito do homem que confia em outro homem. E isso vale não somente para o próximo, vale para nós mesmos. Nós devemos esperar em Deus. Nós devemos saber que tudo é graça. E sem a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo dirá: sem mim nada podeis fazer, no capítulo 15 do Evangelho de São João, quando ele fala da videira. Então, um ser humano que espera nele mesmo, ele peca por presunção. Mas hoje é muito comum esse segundo caso. É aquela imagem falsa que muitos católicos hoje fazem
é o católico que a gente chama de católico jujuba, né? O jujuba é aquele que pensa que Deus é um vovô, que transforma a virtude, ou melhor, transforma o atributo da misericórdia, que de fato está em Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas ele desconsidera a justiça. Ele desconsidera que Deus é justo. Então o inferno não existe, Deus não condena ninguém ao inferno, Deus é um vovô bobinho, é um banana que não pune ninguém e eu posso viver da forma que eu quiser, que eu irei para o céu. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum nas nossas paróquias hoje. E inúmeros diversos católicos incorrem hoje nesse erro da presunção. Mas é uma presunção numa falsa imagem de Deus e que conduz, sem dúvida nenhuma, a uma perdição eterna, porque a pessoa não se converte, porque a pessoa não sente a necessidade de se converter, não sente a necessidade de mudar de vida, e isso é gravíssimo. Então, mais uma vez, a pessoa não somente ofende aqueles pecados que ela não abandona, ou melhor, ela não somente ofende aqueles mandamentos cujos pecados que ela não abandona atingem diretamente, mas ela ofende o primeiro mandamento da lei de Deus, mais especificamente a virtude da esperança, peca por presunção. E por fim, a mais importante de todas as virtudes, a virtude da caridade, o amor. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. Primeira modalidade, a indiferença. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo, como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Então as explicações são muito claras, são muito assim, ao mesmo tempo claras, mas também bem completas. Só para enumerar os pecados que ofendem a virtude da caridade, vamos lá: indiferença para com Deus, ingratidão para com Deus, tibieza, que nós podemos dizer também que é a mornidão, a assídia ou preguiça espiritual, como o próprio catecismo coloca, e o ódio a Deus. Vejam que todos esses pecados eles estão relacionados uns com os outros e de alguma forma um leva ao outro. É um caminho de fato de perdição. E aí nós nos lembramos daquilo que falamos na catequese passada sobre os 10 mandamentos, a unidade orgânica que há entre os mandamentos. E quando eu ofendo um dos mandamentos, eu acabo por ofender a lei inteira. Uma ofensa me leva a outra, um abismo leva a outro abismo, como dizem os salmos. Então, é algo que nós devemos cuidar de cada um dos mandamentos, observar cada um e fazer o nosso exame de consciência à luz de todos eles. Continuemos aqui no compêndio, a pergunta 443. O que comporta a palavra do Senhor? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Comporta adorar a Deus como Senhor de tudo que existe, prestar-lhe o culto devido individual e comunitariamente, orar a Ele com expressões de louvor, de agradecimento e de súplica, oferecer-lhe sacrifícios, sobretudo espiritual da nossa vida, unido ao sacrifício perfeito de Cristo, manter as promessas e os votos feitos a Ele. Esse é um ponto que toca mais a aula passada,
mas eu faço questão de ressaltar hoje porque está estreitamente relacionado com o que nós lemos no Catecismo de São Pio X. Então, deveres inerentes ao primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos lá, a adoração, adorar a Deus, somente a Deus, adorar somente a Deus. Este culto de adoração é devido somente a Deus, é o que nós chamamos de culto de latria, que se diferencia, como nós veremos na catequese que vem, ou na parte que vem desta catequese, se diferencia substancialmente do culto que nós prestamos à Nossa Senhora, à Virgem Santíssima, aos anjos e aos santos. A oração, ela é um dever inerente ao primeiro mandamento, então eu devo rezar, eu devo me relacionar com Deus intimamente na oração, eu devo prestar a Deus um culto, como está escrito aqui, tanto individualmente, mas também com a igreja. Socialmente, comunitariamente, na minha paróquia, é o que nós fazemos, por exemplo, no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa, em que nós nos unimos para viver o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para viver o tríduo pascal, o mistério pascal, que se torna presente na Santa Missa. Então vejam que este culto, ao mesmo tempo, ele é individual, mas também é público, é feito publicamente. O sacrifício também é uma consequência do primeiro mandamento. O sacrifício nas suas mais diversas formas, em especial o sacrifício interior. Aí eu faço um paralelo daquilo que São Pio X dizia, do culto interior e do culto exterior. Então, em primeiro lugar, um sacrifício interior, unido ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me leva, sem dúvida nenhuma, como eu sou um ser humano, tenho corpo e alma, me leva naturalmente a sacrifícios exteriores, a práticas exteriores de penitência. E, por fim, o Catecismo da Igreja Católica vai citar as promessas que nós fazemos a Deus, que devem ser cumpridas, e também os votos. Os votos são mais próprios daqueles que seguem os conselhos evangélicos, especialmente obediência, castidade e pobreza, como acontece na vida religiosa, em que aquela pessoa, seja homem ou mulher, faz estes votos de castidade, de pobreza e obediência que, evidentemente, devem ser cumpridos. Isto é um dever inerente ao primeiro mandamento da lei de Deus. Continuemos aqui na pergunta 444. De que modo a pessoa exerce o próprio direito de prestar culto a Deus na verdade e na liberdade? Todo homem tem o direito e o dever moral de procurar a verdade, especialmente no que diz respeito a Deus e a sua igreja, e uma vez conhecida, abraçá-la e guardá-la fielmente, prestando a Deus um culto autêntico. Ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana exige que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido nos justos limites da ordem pública de agir em conformidade com a sua consciência, de modo privado ou público, de forma individual ou associado. Então veja que o catecismo é muito claro. Nós todos temos um dever moral de buscar a verdade, e isso, em primeiro lugar, diz respeito a Deus, ou seja, conhecer o Deus verdadeiro, que é o Deus unitrino, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a sua igreja. Isso é um dever moral. É um dever moral de todo e qualquer ser humano. Conhecer, amar e servir o Deus unitrino e a Santa Igreja Católica. Então, este dever moral, que também é um direito do ser humano, é um direito do homem, conhecer, amar e servir o Deus unitrino e a sua igreja, ele deve ser, sem dúvida nenhuma, resguardado. E nós vivemos um tempo difícil a esse respeito. Nós vivemos este tempo de pandemia, em que muitas autoridades públicas, autoridades civis, têm violentado este direito, têm
sido arbitrárias com relação ao poder espiritual que está, evidentemente, na mão do Santo Padre, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Cada bispo ele tem este governo da sua diocese, cabe ao bispo tomar as medidas necessárias relacionadas ao culto público, por exemplo. E não é isso que tem acontecido em muitas cidades, muitas dioceses, em que as autoridades civis, as autoridades sanitárias, elas têm, de alguma forma, usurpado este poder dos bispos. É uma situação dramática que nós vivemos e claramente ofende o primeiro mandamento da lei de Deus, sem dúvida nenhuma. E aí, a partir deste dever moral de que o ser humano tem um dever moral de buscar a verdade a respeito de Deus, ou seja, a adorar o Deus verdadeiro, o Deus unitrino, surgem uma série de proibições, uma série de atos que ofendem o primeiro mandamento a partir desta realidade. É a pergunta 445 do compêndio. O que proíbe Deus quando manda? Não terá outros deuses além de mim. Esse mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro ou até o demônio. Aqui é importante a gente pontuar, nesta ofensa específica do politeísmo e da idolatria, incorrem todos aqueles que estão em religiões falsas. Então, se eu citei os protestantes, né, o protestantismo como uma heresia, então os protestantes eles incorrem no pecado de heresia. Os ortodoxos incorrem no pecado de cisma. Aqui incorrem os pagãos. Então, todas as demais religiões, todas as pessoas que estão em falsas religiões, e é por isso que o catecismo cita demônios, porque falsos deuses são, de fato, na prática, demônios. Então, na realidade, essas pessoas, mesmo que estejam na ignorância, o que elas fazem é adorar demônios, elas incorrem neste problema do politeísmo e da idolatria, que é um pecado gravíssimo que ofende diretamente o primeiro mandamento da lei de Deus. Isso tem que estar muito claro para o fiel católico. O fiel católico não pode ser um indiferentista religioso. O fiel católico ele não pode, em hipótese alguma, achar que todas as religiões levam ao céu, que todas as religiões são boas. Só há um Deus verdadeiro, que é o Deus unitrino. Só há uma fé, que é a fé católica. Só há uma igreja, que é a Santa Igreja Católica. Só há uma religião verdadeira, religião no sentido pleno e correto do termo, que é a religião